Saudações, seja muito bem-vindo, eu sou o Fábio Carneiro, bora aqui continuar com a nossa série de Rust pela documentação. Se você não me conhece, eu me chamo Fábio Carneiro e minha noiva mandou mensagem. Eu sou estudante de engenharia de software e a gente está fazendo aqui uma série onde nós estamos lendo, né, no caso é que eu estou lendo a documentação do Rust e tentando aprender apenas com a documentação e colocando em prática os exercícios que a documentação nos apresenta, tá? Eu estou usando, lógico, todo o conhecimento que eu já previamente adquiri com o estudo e tudo mais, programando, enfim, para que sempre que for necessário incrementar o conteúdo da documentação, eu assim vou fazer. Caso fique alguma coisa meio confusa ou eu acreditar que algo precisa ser explicado de um jeito diferente ou mais explicado, eu vou fazer. Então, se inscreve, a série tá bacana, tenho certeza que quando a gente percorrer todos os capítulos dessa documentação, nós vamos ter aqui uma documentação muito boa, uma série muito boa, documentada, muito bacaninha ali sobre o Rust. Então, se você quer aprender Rust, se você quer aprender programação, cara, eu sei que os vídeos são longos, mas eu tenho certeza que vale a pena. É um conteúdo que você não vai achar em lugar nenhum. Tenho quase certeza que quando essa série terminar, pode ter certeza que vai ser uma ótima série sobre Rust e programação, tá? Se eu já não deixei claro isso antes, eu não lembro quando foi a última vez que eu gravei. Sempre quando eu vejo Rust é no momento que eu estou gravando, então eu já gravo e já posto para que vocês recebam na mesma, vamos dizer assim, quase que no mesmo tempo em que eu ainda não vou fazer live, mas o meu estilo de vídeo é gravar, pôr para gravar e já era, não tem um roteiro, não tem nada pronto, eu uso apenas o meu conhecimento, o meu poder de discernimento e toda a minha bagagem para estar gravando aqui e passando o que eu estou passando para vocês, ok? Muito bem, eu estava tentando fazer os vídeos um dia sim, todo dia, depois eu diminui para um dia sim, um dia não, e agora eu vou tentar fazer uma vez por semana porque é meio puxado para mim, tá? Então, bora lá. Outra coisa que eu quero deixar claro, a documentação que a gente está vendo é esta documentação aqui. Inclusive, se a gente pegar por esse título aqui, ó, The Rust Program Language, olha só, vou dar uma pausa rapidinho. Pelo menos eu acho que vai pausar, né? Deixa eu ver aqui. Não pausou não. Vou pegar um livro só para mostrar o que eu quero explicar. Muito bem. Uma coisa que eu acho muito legal, deixa eu só ver se está gravando tudo certinho, porque eu estou usando uma tela só e... Tá. Aqui nós temos The Rust Program Language. Se a gente traduzir, nós teremos a linguagem de programação Rust. Existem vários livros por aí que eles seguem essa nomenclatura, essa titulação, né? Essa forma de titular. A linguagem de programação e a linguagem, como por exemplo, a linguagem de programação Go. Deixa eu só ver se está enquadrado aqui. Cara, eu tô com uma tela só, ó. A linguagem de programação Go. Então, esse livro aqui, eu comprei ele já tem um tempo. Não consegui ler tudo, porque é um livro que eu estava lendo e fazendo as coisas. Eu estava lendo no trabalho, aí depois eu comecei a ler JavaScript, enfim. Então, é um livro onde ele aborda a linguagem de programação como um todo, né? Ele fala sobre projeto, ele te ensina a construir softwares, tá? Então ele tem muita coisa muito top, como por exemplo aqui, ó, desenhos vetoriais, olha só que incrível, né? Cara, esse livro aqui, para quem quer programar Go, é muito legal. Ele te ensina a usar na web.
Cara, tem umas coisas aqui mais pra frente. Então, tipo assim, se você pretende ser engenheiro de software, você pretende fazer e você quer uma linguagem que você consiga substituir a linguagem C, substituir com maestria, tá? Criar seus projetos, aplicar matemática, programação concorrente, cara, Go. E esse livro não foi caro, eu não vou lembrar agora quanto que foi. Essa capa, ela tem uma... A gráfica dessa capa não é muito legal, eu achei ela esquisita. Mas assim, é equivalente, tá? Esse livro aqui, temos aqui, ó, por volta de 500 páginas, um pouco, deixa eu ver, um pouco mais de 450 páginas, e é um livro da linguagem Go. Essa documentação é basicamente um livro da linguagem Rust. Então, se a gente for falar de equivalência, é como se a gente estivesse lendo este livro da linguagem Rust. Então, ela não é muito bem uma documentação, tá? Ele é mais puxado para um livro. Por que eu estou falando isso aqui? Isso aqui que eu acho interessantíssimo falar, porque documentação, ela não tem o propósito de te ensinar, de te transformar num programador. Muitas pessoas afirmam de que aprender pela documentação é o melhor caminho de você aprender, tá? Eu vou dar um exemplo aqui com a documentação do Java. Deixa eu só ver aqui. Eu estava construindo... Tá em JavaScript? Não. Documentos, Bootcamp, Java, Quebec, Docs. Aqui. Eu vou abrir esse projeto aqui, ó. Aqui eu estava construindo um projeto só para facilitar a minha vida aqui. Yarn Test, acho que é. Estava construindo uma aplicação com Electron onde eu posso usar ela para simplesmente acessar várias versões diferentes da documentação do Java. Então, basicamente, esse software que vocês estão vendo aí, vamos dizer assim, é o modelo mais básico desse software que eu estou desenvolvendo com Electron para poder acessar a documentação Java aqui do meu desktop. Então, todas essa listagem que vocês estão vendo aqui são as documentações do Java, do JDK 17, do JDK 7 até o 18. Então, vamos pegar aqui a mais nova, assim, ó, que é o JDK 18. Então, aqui, nesse caso, ele está acessando a documentação remotamente, direto no servidor da Oracle, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, basicamente, como que é uma documentação mais puxada por real, tá? Isso daqui não é bem uma documentação, isso aqui é mais um livro. Isso é uma documentação. Então, eu vou dizer para vocês o porquê que, no meu ponto de vista, aprender com documentação não é o caminho, tá? Porque isso aqui que a gente está aprendendo aqui não é a documentação, é um livro. E isso sim é uma documentação. Então, a documentação, se você não sabe a linguagem, ela não serve para você. Porque a linguagem, ela tem um... ela serve para te ajudar a consultar algo e entender como complementar. Então, aqui nós temos os módulos da linguagem Java, olha só. Temos os módulos, certo? Não são poucos, mas aqui, ó, por exemplo, java.base é onde ele define toda a parte fundamental do Java, tá? A gente entrando aqui então, ó, a gente tem uma breve explicação aqui, né? E aqui dentro temos várias outras coisas, como por exemplo aqui, ó, Java.io, lá em cima, ó, ele providencia um sistema de entrada e saída de dados, serialização, arquivos, todo tipo de entrada e saída de dados a gente tem no pacote java.io, certo? E aqui ele dá toda uma explicação bem resumida do que é aqui, ó, buffered input stream, buffered output stream, buffered reader, buffered writer, várias coisas. Vocês podem ver que quanto mais vocês vão entrando, mais coisas vai existindo, tá? Então, eu quero só dar uma dica para vocês, que inclusive eu estava comentando no grupo de Java, eu acho que está em Java Util Function. Ó, Java Util Function, ele é um módulo
que ele providencia para a gente que vai desenvolver em Java interfaces funcionais, tá? Onde o objetivo é que a gente possa trabalhar com expressões lambdas e referências por métodos, tá? Então, se você quer fazer programação funcional em Java, você acha que não existe? Existe sim. Então, olha só como funciona. Essa é a documentação. Por exemplo, consumer menor T maiúsculo maior representa uma operação que aceita uma entrada simples como argumento e não tem resultado de retorno. Ou seja, é uma interface. Se a gente clicar aqui em consumer, ele basicamente diz o que a gente acabou de falar, né? E é isso, ó. Se você não sabe o que é o conceito de até me fugiu agora, cara, me fugiu generics. Se você não conhece o conceito de generics em Java, você não vai entender isso aqui, porque ele está dizendo aqui, ó, isso aqui é uma interface, tá? Você só sabe que isso aqui é uma interface porque ele está dizendo aqui, ó, é o Public Interface Consumer é o nome e ele tem isso daqui. E ele tem uma anotação Functional Interface. Então, isso aqui é uma interface, ou seja, você precisa implementar isso daqui. Toda vez que você precisar implementar um método, né, uma função, onde ele receba um argumento e não retorne nada, você pode usar o consumer, né? E o consumer é basicamente isso. Então, ele dá o exemplo aqui, ó, do uso default. E se você não sabe programar Java, você não vai entender isso aqui. Entendeu? Ele está deixando claro aqui, ó, que no default é o consumer, você declara um tipo, esse T, ele quer dizer qualquer tipo, né? Ele recebe um tipo genérico, ou seja, ele pode receber qualquer coisa. Então ele consome esse dado, essa entrada e faz alguma coisa. Entendeu? Então ele está falando aqui, ó, ele retorna. É basicamente, cara, o nome ele é um ele basicamente te possibilita construir uma função que consome informação. Basicamente isso, e não retorna nada. Então aqui no caso, você vê que ele dá uma explicação, tá? Só que se você não sabe programar em Java, você não vai entender nada. Por exemplo, vamos ver aqui. Um predicate. Ele representa um predicato, né? Ou seja, uma função com valor booleano de um argumento. Então, se eu precisar de uma função que receba um tipo de dado, uma informação, alguma coisa, e retorne verdadeiro ou falso, eu vou usar um predicate, né? Enfim, tem várias interfaces já prontas que você pode usar. Então, isso daqui é uma documentação. Isso é uma documentação. Você não vai aprender assim. Se você não sabe o básico de Java, se você não sabe ler uma documentação, se você não sabe estudar por uma documentação, você não vai usar a documentação para aprender nada. Entendeu? Quem fala que aprender por documentação é a melhor coisa, ele já tem uma bagagem de conhecimento que faz essa tarefa ser mais fácil para ele, tá? Então, estou explicando isso porque como eu quero que essa série seja de fato completa, então a gente tem que falar dessas coisas, ok? Então, voltando aqui para a documentação do Rush, vamos ver onde a gente parou. Parece que a gente fez um quarto dela, né? Propriedade, a gente viu isso, fatia, usando structs para estruturar os dados relacionados. Então, vamos começar aqui o 5. Vamos ler aqui basicamente, eu vou traduzir para todo mundo poder ler. Uma struct ou estrutura é um tipo de dado personalizado que permite empacotar e nomear vários valores relacionados que formam um grupo significativo. Se você estiver familiarizado com uma linguagem orientada a objetos, uma struct é como os atributos de dados de um objeto. Neste capítulo vamos comparar e contrastar tuplas com structs para construir sobre o que você já sabe demonstrar quando structs são a melhor maneira de agrupar dados. Vamos demonstrar como definir uma instância e instanciar structs. Discutiremos como definir funções associadas, especialmente o tipo de funções associadas chamadas métodos, para especificar o comportamento associado a um tipo de estrutura. Structs e enums discutimos.
vão ser discutidos no próximo capítulo, são os blocos de construção para a criação de novos tipos no domínio do seu programa para aproveitar ao máximo a verificação de tipos em tempo de compilação do Rust. Ó, é por isso que eu tô falando que essa série vai ser foda, porque assim, aqui ele deu ele fez uma associação de structs com os atributos de dados de um objeto. É e não é, tá? Uma coisa que eu gosto é de encaixar as coisas nos seus devidos lugares, ou pelo menos nos lugares que para mim fizeram sentido. Quando a gente fala de objeto, a gente está falando de da instância de uma estrutura de dados. Como que a gente estrutura os dados? A partir do momento que a gente cria um objeto modelo. O que é um objeto modelo na linguagem de programação? É a classe. Quando definimos uma classe, estamos definindo um objeto modelo. Quando instanciamos essa classe, estamos criando o objeto. É importante você entender essas coisas. Eu quero abrir aqui uma coisa de JavaScript. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa de JavaScript que eu posso. Não. O servidor que eu estava fazendo. Deixa eu ver se dá para usar isso aqui como exemplo, que é um servidor com Node que eu criei. Deixa eu ver. Não dá para usar. Eu quero pegar alguma coisa. Deixa eu ver. É que aqui eu não tenho nada. Não. To-do list. Deixa eu ver esse to-do list aqui que eu fiz. Que eu estava fazendo, né? Dá para usar isso aqui como um exemplo para a gente explicar algumas coisas, tá? Deixa eu só ver. Vocês podem ver que eu uso várias ferramentas diferentes, né? Tá, vamos lá. Isso daqui é a janela de um programa com Electron. Então, olha só. Isso daqui é um método, certo? Um método que ele recebe uma função anônima, que a gente chama de arrow function. E aqui dentro a gente tem a definição dessa função, a declaração dessa função. Aqui dentro, olha só, a gente tem aqui uma variável constante, que ela está recebendo uma nova instância da classe browser window. Então aqui dentro, você percebe que tem o parênteses e dentro temos chave. Essas chaves aqui dentro da linguagem JavaScript usamos para referenciar que estamos tratando com um objeto. Orientação a objeto no JavaScript é diferente da orientação a objeto do Java, do PHP, do C++, do C Sharp, tá? Mas ela é parecida com struct. É parecida, tá? Por que eu falo isso? Na linguagem JavaScript, a gente diz que isso aqui é um objeto. E os objetos na linguagem JavaScript, eles são compostos por atributos e só. Aqui, nesse atributo WebPreference, temos um novo objeto. Então, um atributo de um objeto, ele pode ser outro objeto. Então, isso daqui é um objeto. A gente está construindo o objeto, passando os parâmetros como largura, altura, enfim, tá? Isso aqui é um objeto. Se a gente fosse criar um objeto aqui do tipo classe, a gente poderia fazer classe, dado, certo? Dado. E aí a gente seguiria as normas, as práticas comuns. Const lados 6, const altura 12, const largura, eu falei 12, mas escrevi 10, certo? Const cor branco, enfim, e poderíamos também construir métodos aqui, como por exemplo jogar o dado.
certo? Então aqui temos eu acabei de falar, um modelo objeto que a gente está falando. Isso aqui é um modelo. Ou seja, quando a gente define uma classe, estamos definindo um modelo de um objeto do tipo dado. E esse aqui a gente já estamos definindo aqui atributos diretos. Toda vez que a gente for construir um novo dado, por exemplo, então, toda vez que a gente fazer isso daqui, estamos transformando a nossa variável na instância de um modelo, de um dado modelo, de um objeto modelo, e a partir do momento esse D1 que ele é um objeto, tá? Então temos duas formas de lidar com objeto aqui no JavaScript. Então quando a gente fala de structs e a gente liga como atributos de um objeto, eu acho que ele deve estar se referindo a esse tipo de objeto. Então é por isso que eu falo que aprender por documentação sem nenhuma bagagem de programação fica confuso. Porque existe muitas referências de linguagem para linguagem. Se você não tem uma veia de programador, você vai se perder nessas coisas. Então, se a gente for dizer que sim, parece com a questão de atributos de objeto, seguindo este modelo, ok, né? Ok. Seria o mesmo que a gente pegar isso daqui e fazer isso aqui, ó. Então, isso daqui é um objeto. Só que aqui no caso a gente teria que mudar completamente isso daqui. A gente teria que mudar para esse tipo aqui. A gente chama isso de objeto literal. Tecnicamente teríamos que fazer algo parecido com isso daqui, tá? Olha só como já mudou. Então, se a gente for falar de objeto, sim, a gente pode usar esse modelo de objeto, tá? Então, só para ficar claro, não é aquele padrão de objeto que a gente tem igual na linguagem Java, né? Que se a gente pegar aqui um modelo Java, aqui ó, esse modelo de campo minado aqui, deixa eu pegar aqui o modelo, vou pegar o campo, não, um tabuleiro, vamos pegar o tabuleiro aqui, ó. Se a gente pegar esse modelo aqui de objeto, já é completamente diferente. Então, olha só, aqui na questão do Java a gente tem essa definição de objeto, uma classe pública chamada tabuleiro, certo? Então a gente tem aqui ó, os métodos, os atributos que no caso que a linhas é do tipo inteiro, ele está definido como final, ou seria a constante do Java, e priority, ou seja, ele só é visto dentro dessa classe. Então isso daqui é a definição de classe, de um modelo objeto, certo? Olha só, os métodos. Então aqui a gente tem um tipo diferente de programação orientada a objetos. Então, por exemplo, falando aqui ó, do consumer, do modelo do exemplo que eu dei. Isso aqui é a declaração do consumer. Ó. A gente está criando uma lista que como argumento, como parâmetro para essa lista, a gente está recebendo o consumer. E esse consumer está recebendo um tipo resultado evento, que é uma classe que eu criei, é uma interface que eu criei para implementar um tipo. Então eu estou chamando essa lista de observadores e ele está recebendo aqui o array list. Então perceba que aqui no caso é um pouco mais complicado. Então, se eu não tenho conhecimento em Java para lidar com programação funcional, com expressões lambdas, para poder ler a documentação, entender do que a documentação está se referindo, não entender de generics para entender que isso aqui é um conceito de generics, não entender de interface para saber o conceito de implementar uma interface. Ou seja, se eu não tiver todo esse conhecimento previamente, quando eu for ler uma documentação mesmo, uma documentação, eu não vou conseguir entender nada. Tá? Então, esse pseudo-objeto que ele está dizendo aqui, a gente pode usar como referência o objeto literal do JavaScript. Tá?
E método são todas as funções que elas estão sendo declaradas diretamente dentro de uma classe ou barra objeto. Tá? Então todos os métodos que eles são ligados internamente a um objeto, eles são chamados de métodos, não funções. Funções é quando elas recebem um dado, trabalham esse dado e retornam esse dado. Hoje a gente não tem mais o costume de separar função, método e procedimento. Né? Se a gente estivesse falando, né, de uma era pré-linguagem C, quando a linguagem C não existia, a gente estiver falando mais precisamente da linguagem Pascal, a gente estaria falando de uma linguagem onde ele faz separação explícita de coisas. Né? Se você pegar ali um código da linguagem Pascal para ler, ele é lindo, ele é declarativo, ele é claro, você sabe, ele é explícito, você lê e entende claramente como tudo funciona. Por quê? Porque é uma linguagem de altíssimo nível, declarativa, muito clara naquilo que a linguagem se propõe. Então, na linguagem Pascal, se a gente for falar de função, a gente segue por padrão a lógica de que uma função é quando um dado é recebido, existe a entrada de dados, a função, por sua vez, ela trabalha esses dados e ela retorna os dados trabalhados. Este é o conceito de função. O conceito de procedimento é quando algo apenas precisa ser feito. Então vamos supor que se a gente fosse dar um exemplo, imagine uma linha de produção, uma esteira grande, onde você está ali sentado, à sua esquerda vem duas peças, né? E o teu cargo, né? O que você tem que fazer ali é pegar uma peça, rosquear na outra e voltar para a esteira. Isso é um procedimento. É um procedimento que você tem que seguir na linha de produção. Ok? Função seria no caso de uma pessoa chegar para você, te dar uma peça, você exercer a função de juntar elas, uni-las e devolver essa peça para o rapaz que te trouxe. Então você está aplicando a função de montar aquela peça. Então, assim, na linguagem Pascal você segue isso. Você tem o procedimento, onde uma função que não retorna nada, e você tem a função quando ela retorna algo, certo? E método é quando método nesse contexto de Pascal não existia, passou a existir na linguagem Object Pascal, que o próprio nome já nos induz a acreditar ou imaginar que é uma linguagem já permissível para trabalhar com orientação a objeto, de fato é. Então, no caso, o método é quando uma função ela está vinculada dentro de um objeto. E função é quando ela não está vinculada a um objeto. Hoje é mais comum você ouvir esses termos. Tá? Então, é basicamente isso que ele está falando aqui. É você usar a struct para construir um objeto e atribuir a ele valores e métodos. Tá? Essas explicações é importante passar porque curso não vai te ensinar isso não. Se você não tiver num curso superior, numa faculdade, ou não procurar. Se você não tiver uma estrada assim de muita leitura para entender esses conceitos, você não vai entender. Porque eu falo porque eu tenho muitos livros aqui de várias linguagens diferentes, de filosofias diferentes. Cada uma aborda o conceito de linguagem diferente, traz... Cara, se você quer de fato ser um profissional nesse ramo, você quer ser um engenheiro, você não pode se contentar em ser especialista em só uma coisa. Você tem que conhecer um pouco de tudo, cara. Claro que se você quer começar a programar logo, ganhar dinheiro logo, trabalhar logo, você tem que ser especialista numa coisa, por exemplo, no Java, no JavaScript. Mas se você quer se tornar um engenheiro de software, você não pode ficar amarrado a uma única linguagem. Você tem que saber trabalhar com tudo, entendeu? Então, por isso que é importante você ter uma visão um pouco mais além da linguagem, além de escrever código, tá? Muito bem. Estamos aqui no 5.1, a introdução é bem pequenininha, então vamos continuar aqui, né? Então vamos lá. Definindo e instanciando estruturas, tá? As estruturas são semelhantes às tuplas discutidas na seção O tipo de tupla.
pois ambas contêm vários valores relacionados, assim como as tuplas, as peças de uma estrutura podem ser de diferentes tipos. Ao contrário das tuplas, em uma estrutura você nomeará cada parte dos dados para que fique claro o que os valores significam. Adicionar esses nomes significa que structs são mais flexíveis que tuplas. Você não precisa depender da ordem dos dados para especificar ou acessar os valores de uma instância. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui um editor aberto. Deixa eu pôr uma formatação, para formatação C mesmo. Porque aí eu posso dar uns exemplos. Vamos lá. Só para explicar isso aqui. Tupla. Vamos imaginar que uma tupla, ela é isso daqui. Tupla, se eu não me engano, ela é associado à chave valor, certo? Então, por exemplo, nome, Fábio, profissão, tá? Deixa eu diminuir um pouco, eu acho que eu estou exagerando. Engenheiro de software. Isso aqui é uma tupla. A gente também pode fazer o seguinte. A gente pode quebrar a linha para fazer isso. Uma tupla. Agora está mais parecido com o quê? Com objeto literal de JavaScript. Certo? Está mais parecido com objeto literal de JavaScript. Se a gente pesquisar aqui, ó. É que eu não vou pegar do livro que vai ficar muito pequeno. Ó, objeto literal JavaScript. Aqui, ó. Vamos ver se o Mozilla Docs aqui, ó. Inicialização de objetos, ó. Isso aqui é um objeto literal. Se a gente pegar isso daqui, copiar, vir aqui pro editor, fazer a mesma coisa que eu fiz, ó, quebrar essa linha para fazer, ó, é a mesma coisa. E aqui a gente pode até fazer o seguinte aqui, ó, de blá e blá blá, certo? Então, qual é a diferença aqui? A diferença é que aqui eu estou usando aspas duplas para dizer qual que é a chave referente ao valor que está à sua direita. Mas os dois pontos estão aqui, ó. Certo? Aqui eu defino um nome, tipo minha tupla. E aqui eu estou declarando var o recebe a tupla. Entendeu? Isso aqui é uma tupla. Struct seria basicamente a mesma coisa. A diferença é que a gente nomeia ele para trabalhar como se fosse um tipo de dado, tá? Então vamos minimizar isso aqui, certo? Então, ó, aqui a gente já tem um modelo de struct para a gente ter uma ideia. Para definir uma struct, inserimos uma palavra-chave struct e nomeamos a estrutura inteira. O nome de uma estrutura deve descrever o significado dos dados agrupados. Então, dentro de colchetes, definimos os nomes e tipos dos dados que chamamos de campos. Por exemplo, a listagem 5.1 mostra uma estrutura que armazena informações sobre a conta de um usuário. Então, olha só. Vamos voltar aqui, eu vou deixar o objeto literal de JavaScript aqui. Eu só vou tirar essa linha para não ocupar muito espaço. Eu vou copiar isso daqui. Percebe a semelhança? Certo? Então, aqui no caso da struct, ela é como se a gente estivesse criando uma estrutura de dados, tá? Então, por exemplo, a gente está criando uma estrutura que chama user, onde dentro dessa estrutura de dados temos os atributos active, que é um booleano, username, que é uma string, e-mail, que é outra string, e sign count, que é um U64, ou seja, um unsigned
o inteiro unsigned. Então a gente já consegue perceber que aqui a gente só pode armazenar números inteiros não negativos de 64 bits. Ok? Então, é por isso que eu falo. Quando assim, isso é uma dica que eu vou dar porque a galera não explica muito. Por que é altamente recomendado você se especializar em ao menos uma linguagem de programação? Primeiro porque quando você se especializa em uma linguagem de programação, ela te permite, além do foco de estudar uma coisa só, você aprender uma coisa só, você progredir rápido e dominar mais rápido uma única tecnologia, uma única ferramenta, ela te permite entrar no mercado de trabalho mais rápido. E uma vez no mercado de trabalho, você vai lidar com diferentes situações onde você vai amadurecer o teu conhecimento sobre programação e desenvolvimento de softwares, tá? Então, uma vez que você já tem um certo nível mais avançado em uma única linguagem de programação, você pegar outras, entender ela e rapidamente fazer uma migração de linguagem, assim, ó, é 2 palitos. É muito melhor do que você ficar pulando de várias linguagens e nunca sair do básico. Você só vai saber o básico. Na verdade, você não vai saber nada, entendeu? Então, olha só, a gente aqui no caso eu estou te mostrando um exemplo com JavaScript, te dei um exemplo com Java e essa struct aqui é um modelo com Rust. E se a gente pegar aqui struct linguagem C, ó, vamos pegar essa linguagem c.com.br aqui. Vamos pegar esse modelo de struct aqui. Tá vendo? Existe uma semelhança, certo? Então, por eu já ter programado C na minha vida, eu sei que eu sei que isso aqui é uma struct, a declaração de uma struct. Eu sei que esse aqui é o nome da minha struct. Eu sei que eu estou declarando um array chamado nome do tipo char com 5 index, espaços no index, da mesma forma, disciplina. Aqui tô deixando tá nítido que eu estou declarando 2 variáveis do tipo float. Entendeu? Percebam que existe uma semelhança muito grande. Se eu simplesmente fazer isso daqui, ó, a semelhança é ainda maior, tá? Então, o que eu já vi de Java, por ser a linguagem que eu mais estudei por mais tempo e a linguagem mais extensa na questão de conteúdo a se aprender, e foi a que eu mais estudei, me permite entender essas outras linguagens sem sofrer muito, certo? Então, por isso que é bom você estudar muito bem uma linguagem até o ponto mais avançado para te facilitar a entender os conceitos de outras linguagens. Então, simplesmente é importante a gente entender isso daí. Mas como a gente está falando de Rust, a gente está falando de struct. Então, similar ao struct em C, a gente vê isso aqui. A gente pode ir um pouquinho mais além e ver o struct na linguagem Go. Só para terminar de concluir essa parte de struct aqui. Vamos pegar aqui, ó. Por fim, temos aqui o tipo o struct da linguagem Go. Então aqui a gente tem 4 tipos de... É bem semelhante de estrutura de dados. Um objeto literal em JavaScript, uma struct na linguagem Rust, uma struct na linguagem C e uma struct na linguagem Go. Olha só, aqui a gente define um type person, que é uma struct, e dentro temos name, que é uma string, e age, que é um inteiro. Olha só. Então aqui a gente vê que Go é mais similar, pelo menos na organização das coisas com C do que Go. Mas Go aqui, que aqui é invertido, mas o resto é mais parecido com C do que, enfim, é tudo parecido com tudo. Você pode ver que tudo parece um pouco, certo? Então, a gente então assim consegue claramente ver que struct
Se você sabe trabalhar com struct em C ou em Go, você vai saber em C e em Rust. Se você sabe em Rust, você vai saber em C. E assim sucessivamente, tá? Para usar uma struct depois de defini-la, criamos uma instância dessa struct especificando valores concretos para cada um dos campos. Criamos uma instância informando o nome da struct e, em seguida, nos adicionamos chaves contendo key value para onde as chaves são os nomes dos campos e os valores são os dados que queremos armazenar neste campo. Não precisamos especificar os campos da mesma ordem que declaramos no struct. Em outras palavras, a definição de struct é como um modelo geral para o tipo. Lembro que eu falei de um objeto modelo. Um objeto é quando a gente implementa um objeto caracterizado a partir de uma classe. E struct é quando a gente trabalha um tipo de dado. Então a gente pode também construir tipos de dados usando orientação a objeto. E aqui no caso é parecido, entendeu? A forma de implementar é diferente, mas às vezes o objetivo acaba sendo o mesmo. E as instâncias preenchem esse modelo com os dados específicos para criar valores do tipo. Por exemplo, nós podemos declarar um usuário específico conforme mostrado na listagem 5.2. Então aqui a gente tem o nosso método principal. Estamos criando um letUser1, onde ele está recebendo um user. E aí a gente está aqui, ó, dentro de chaves, né? E-mail string from perereponduro.com, user string from seu perereponduro nome, active, true, side account, entendeu? Então aqui a gente consegue dizer que isso daqui é a definição do tipo, de um tipo user, por exemplo, que é implementado pelo struct, né? Ou seja, uma struct que implementa o tipo user. E aqui a gente está populando esses campos aqui, tá? Hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou usar o Gedit, tá? Eu vou usar o Gedit. Eu só vou mudar um pouco aqui. Painel lateral, ok? E também eu quero o painel inferior, tá? Então, vamos maximizar. Isso aqui eu vou deixar um pouquinho maior, certo? Então, vamos lá. Área de trabalho, CD projetos, Rust, structs. Então, é o cargo new. Deixa eu ver, cargo. É init, né? Cargo new, cargo package. Aqui, ó, init. Olha só, a gente tá usando o new, mas a gente pode usar o init, que ele vai simplesmente o new ele vai criar a pasta pra gente. O init ele já vai criar na pasta que a gente já tá fazendo. Então, como a gente sempre usa o new, vamos usar o init hoje. Então, mkdir structs cd struct, certo? Então, cargo init. Ok? Ok, então Gedit src main. Ó, perfeito. Então, vamos usar o Gedit desta vez. O Gedit ele não tem LSP, ele não vai ficar mostrando, ó, isso aqui tá errado. Então, já é um editor um pouco mais assim, para quem tem fibra, né? O terminal vai ficar pequeno assim, vocês se viram aí. Deixa eu ver se dá pra aumentar aqui. Preferences. Será que tem uma fonte mais bonitinha pra gente pôr aqui, não? Deixa eu ver se não tem alguma coisa com...
alguma fonte nerd, alguma coisa que eu devo ter colocado aqui. Nerd. Ah, tem algumas coisas aqui, ó. Kate. Vamos meter um solarizadão. Yaru. Vamos meter um solarized aqui. Fica amarelinho. Amarelinho. Plugin. Deixa eu ver se já não tem alguma coisa de plugin aqui. Vamos pôr destaque rápido. Acho que já tá bom, já. Não tem, isso aqui não tem muita coisa pra fazer também. Mas eu queria só ajustar o terminal. Aqui não tem um terminal embutido. Não tem uma ponta, uma preferência de terminal embutido? Ferramentas. Não tem muita coisa não. External Tools. Tá, então vamos lá. Eu lembro que aqui dava pra deixar escurinho. Não dá. Que coisinha. Tá. Então vamos lá. Vai ficar pequenininho. Tentei. Ok, então vamos lá. Então a gente vai precisar criar nosso struct, né? A struct que ele falou pra gente usar para criar é struct user com os campos active, username, e-mail e sign account. Então é um bool, duas string e o... Então vamos lá ver se a gente faz aqui, ó. Struct, mas aqui tá com linguagem... mudou pra linguagem Rust. Bueno. A propósito, vamos vir aqui, ferramenta... Manager Snippet. Não tem nada de snippet em Rust, olha só que tristeza. Se você quiser criar um snippet aqui, cara, você vem aqui, ó, seleciona um novo, aperta mais, coloca aqui, ó, main, certo? Aí você vem aqui, ó, fn main, demorou? Manda essa aqui, você dá um tabzão aqui, se eu não me engano, não devo lembrar como é que é o rolê aqui, code re. Aí o disparador é main. Vamos ver se é isso aqui mesmo. Aí a gente já pega aqui, ó. Deixa eu ver se não tem uma outra linguagem. Python costuma ter. É só o dólar. Ah, não, tá certo. É dólar. Tá certo. Então, isso aqui é o dólar. Acho que eu fiz certo. Então, mais aqui a gente vai fazer uma struct. Aí você faz o que? Disparador. Struct. Aí a gente segue esse modelo aqui, ó. Struct name. Aí chamando aqui, ó. Pá, dois pontos. Code here. Certo, beleleu. Então, se a gente pegar e mandar um main aqui, tab, que beleza, que coisa mais linda de Deus. Então vamos vir aqui, ó, struct, só que ih, caramba, o único problema é ele não, ele descer, sabe? Ixi, abri 50 bagulho aqui, ó. Então, pá, ok. Name, aqui é person, né? Active. É um bool. Username. É uma string. É maiúsculo? É maiúsculo. E-mail, né? E-mail. String. E sign account. Sign. Oxe, de onde você pegou isso, irmão? Eu, hein? 164. Bom, e agora a gente faz o nosso main aqui, ó. E aí ele pede para a gente fazer aqui, ó, let user 1
ele vai receber um user. E agora a gente popula os campos, né? Então, por exemplo, é que ele inverteu, né? Active. Então eu vou colocar na mesma ordem aqui, ó. Active true. Eu vou usar o campo de baixo aqui, né? Eu vou usar os meus, eu vou criar aqui, ó. Username é string from Fábio. Já vou aproveitar e criar essa parada aqui, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar isso aqui, ó. Copiar. Quando a gente não tem LSP e a gente tem snippet, a gente pode fazer isso, ó. String from. Esse é o nome do identificador. Separador str com S maiúsculo. A gente manda isso daqui, vem aqui e faz esse, dois pontos para a string. Aí nós mete um $0 aqui, irmão. Depois do ponto e vírgula. Não, sem ponto e vírgula, se você quiser pôr aí, você coloca esse problema assim, ó. Demorou? E é assim. É assim que o Caixinela canta. Aí, ó, a gente não precisa mais disso aqui, ó. A gente faz o quê? Faz um str, tab, Fábio, esse é meu username. E-mail, ponto. Vai ser aqui, ó. fabio@fabio.com.br, a vírgula e é um sim count. Esse sim count aqui. Eu não curti essa parada não, então vou colocar um ID aqui. ID. Aí a gente coloca aqui. E claro, ponto e vírgula. Então tá aqui. Construir edge. Demorex. Aí agora vem aqui, ó. Aqui, vamos ler aqui na verdade, né? Então, só para recapitular, criamos a nossa struct. Criamos aqui uma variável chamada user, onde ela recebe a implementação da struct user. Ok? E a gente já faz essa implementação populando os campos que nós queremos. Poderíamos fazer uma função que implementa uma struct, com certeza. Poderíamos fazer uma função construtora, certo? A gente pode tentar fazer isso no final, que a gente usa para construir a implementação de usuário. Só que aí a gente precisa ver se a função ela consegue retornar uma struct. Se a função conseguir retornar uma struct, a gente consegue fazer com que a função crie uma struct com os campos que a gente fornece e a gente faz o que? Eu não sei se é mais bonito na verdade, né? Mas talvez sim. Então a ideia aqui é tipo a função retornar uma struct, a instância de uma struct, qualquer coisa que seja. A gente passa esses campos aqui, ó, como parâmetro para a função e atribuímos a função a essa variável. Aí tecnicamente temos uma função construtora. Essa aula vai ser grande. Pois bem, vamos lá. Para obter um valor específico de uma estrutura, usamos a notação de ponto. Por exemplo, para acessar o endereço de e-mail deste usuário, usaremos user1.email. Se a instância for mutável, podemos alterar o valor usando a notação de ponto e atribuindo um novo campo específico para a listagem 3. Mostra como alterar o valor no campo de uma instância e-mail mutável. Olha só que maravilhoso, irmão. Então assim, se a gente declarar um campo mutável, olha só,
Isso aqui já me levou. É por isso que é bom. Isso é uma coisa minha. Por exemplo, aqui ele está dando a definição de que user é mutável. Mas assim, será que não teria como definir mutabilidade para apenas um campo? Por exemplo, vamos supor que esses dados eles são. Como que eu posso explicar? Vamos supor que uma situação onde a gente tem um programa, uma API, que ela puxa os dados do banco de dados. Não, acho que vai ficar muito complexo. Vamos imaginar uma situação onde a gente tem uma variável global. Olha só, uma variável global que ela é incrementada toda vez que a gente cria um novo usuário a partir da instância de usuário. Esse aqui é o usuário 1, vamos supor que eu quero criar o usuário 2. Aí a gente faria uma função que faz isso, né, que constrói o objeto, uma instância do objeto, onde ele pega lá na variável global, a variável global é 2. Então esse programa, esse cara aqui vai ser 2. Aí a gente sobe essa variável global, como se ela fosse um enumerador de instâncias. Aí a gente faria o quê? Faria que isso daqui não fosse mutável, e sim campos como e-mail, user e active, porque se a gente desativar esse usuário, ele vai passar a estar desativado, mas ele ainda vai ser o usuário 1, porque mudar essas chaves, essas primary keys dentro de um banco de dados é uma dor de cabeça infernal. Muitas vezes nem vale a pena, muitas vezes você só segue a vida e acabou, deixa aquele número de ID lá do primary key socado lá e já era. Mas são coisas que eu vou me questionando. Então eu só posso deixar mutável a instância da struct inteira e não campos específicos, sabe? Essas coisas assim eu fico questionando. Mas ok. Observe que a instância inteira deve... olha só o que eu estava falando. Observe que a instância inteira deve ser mutável. Rust não nos permite marcar apenas alguns campos como mutáveis. Como em qualquer expressão, podemos construir uma nova instância da estrutura como a última expressão no campo da função para retornar implicitamente esta nova instância. Olha só, já acabou de... Tá vendo como que eu sou impaciente? Eu estava aqui pensando e eu nem li isso daqui. A listagem 5.4 mostra uma build user, função que retorna uma user instância com o seu e-mail e o nome de usuário fornecidos. O active campo obtém o valor true e o sign-in count obtém o valor... Olha só o que eu estava falando. Acabei de falar aqui que a gente podia implementar no final uma função construtora, e aqui ele já deu um exemplo pra gente aqui, ó. É exatamente o que eu estava falando, olha só. Ele recebe uma string, ele recebe duas strings, na verdade, né? Ele retorna uma user. Então a gente consegue retornar a estrutura, né? A gente pode passar o nome da struct tratando como um tipo. Isso é muito legal. Então aqui a gente não define ponto e vírgula, então a gente está explicitamente retornando esse user aqui. Então aqui ele já está passando o valor default, true para active e o valor default para sign-in count. E ele só vai fazer aqui a inserção do e-mail e do username. Vamos implementar. Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos criar aqui o function. Manager snippet. Vamos criar mais um aqui. fn. Ok. Disparador fn para a gente fazer uma função genérica aqui, né? Que é só o fn, o nome, os campos e é isso aí. Então, fn, pá, dólar, chaves, 2 pontos, fn name. Não, esse aqui é fora. Ixi, ele foi pro lado errado. Esse daqui vou jogar pra cá, vou jogar esse aqui pra cá. Aqui vai ser 2, porque vai ser fn parans. E aqui vou dar $3.
code here, baby. Perfeito? Então agora a gente já tem aqui o bagulho para fazer uma função. Essa daqui vai ser o build user. Ele vai receber os parâmetros, são duas strings que eles vão receber, né? Que é o username, que é uma string, e o email, que também é uma string. Ó, a gente já precisa corrigir um negócio aqui, ó. Teclado, ferramenta, não, snippet. Aqui, ó, fn, aqui. A gente já precisa retornar uma parada aqui, ó. Ó, por exemplo, essa daqui vai ser o fn, onde ele não tem retorno. Então aqui a gente já vai aproveitar, copiar isso daqui, vir aqui em Rush, criar outro que vai ser um fnr. fnr, que é uma function com retorno. Que aí a gente faz isso aqui, ó. Certo? Que a gente tem que retornar. Aí aqui a gente vai fazer aqui um campo. Eu não sei nem se dá pra vocês verem aí. Não dá pra aumentar, tá nem aí, vocês se viram aí. Aí esse vai ser o 3. O return type. E esse vai ser o 4. Opa. E o retorno vai. E a palavra-chave vai ser fnr. De function return. Então, fn é só uma function, fnr é uma function return. Que a gente vai retornar um user. E aqui a gente vai retornar um user. Onde a gente vai fazer aqui a username. Então já vamos seguir a mesma ordem ali, ó. Active true. Então a instância já vai permitir o objeto ser ativo. Password não é. E-mail vai ser e-mail. E ID vai ser 1. É esse o rolê? É esse o rolê, irmão. Ok, então aqui no caso, a gente pode fazer, ao invés de fazer, eu vou fazer um user 2 aqui. Let user 2 recebe build user, onde a gente passa aqui str, string from carneiro, e o e-mail é str carneiro@carneiro.com.br. É isso? Não sei. Acredito que é isso. Então, deixa eu só coçar meu pé aqui. Deixa eu ver se tá gravando certinho ainda, porque eu nem... Sem retorno é complicado. Vocês não estão vendo meu pé, então eu tô coçando meu pé. Vamos lá. Usando os atalhos field init. Usando o atalho field init. Deixa eu ver aqui. Ó. Faz sentido nomear os parâmetros da função com os mesmos nomes dos campos da estrutura, mas ter que repetir os nomes email e user variáveis, né, nos campos é um pouco tedioso e se a estrutura tivesse mais campos, repetir cada nome seria ainda mais irritante. Felizmente é uma abreviação conveniente. Field init. Inicializador para campos. Cara, isso aqui é maneiro. Com os nomes dos parâmetros e os nomes dos campos struct são exatamente os mesmos. Podemos usar a sintaxe abreviada init do campo para reescrever o build user no modo que ele se comporte exatamente da mesma forma, mas não tenha a repetição de e-mail username conformado. Ou seja, você não coloca o valor.
Porque como parâmetro é o mesmo nome do campo, ele liga tudo. Tá, eu quero fazer uma coisa antes, eu quero rodar esse programa. Deixa eu ver se eu ainda tô bom de memória. Tá, então aqui, o que eu quero fazer aqui, ó. Aqui eu quero printar isso daqui. Ele falou da anotação pronta, então print ln. Eu quero printar aqui, eu quero printar o user 1. Username. Tá, vamos vir aqui. Cargo C, para fazer a checagem para ver se o programa tá ok. Ó, deu uma parada aqui. Deu erro. Vamos voltar aqui. User not found in this scope. O que eu escrevi errado, irmão? Ele não conseguiu achar esse user. Meu Jesus, é porque não é user, é person. O jumento aqui colocou errado. Opa! Vamos ver aqui. Vamos ler aqui o que aconteceu. User 2 não foi usado, ok. Field active e-mail and never read. Perfeito, não li mesmo. Active bool, tá certo. Ele deu um dead code on by default aqui. Tá. Warning struct. Tá, ok. Mas compilou. Então vamos usar um R de run. Pra ele buildar já. Ó. Ele mostrou pra mim aqui o nome. Então a gente pode fazer o seguinte. A gente pode. Vamos criar uma função. Vamos fazer uma função que ele printa pra gente aqui. New print ln. Aí aqui ele vai receber user name, que é uma string, e-mail, que é uma string, um active, que é bool, e um id, que é um U64. Então a gente vai fazer basicamente isso, né? Um print ln e vamos. Será que dá para fazer aquele negócio que ele tá falando? Vamos fazer aqui um username. E-mail, active, ID. Será que dá pra fazer isso? Aí aqui, deixa eu só mandar pra cá pra fazer um cargo check aqui. Ele deu erro aqui. Nunca foi usado, nunca foi usado, nunca foi usado. Faltou vírgula aqui. Dá pra programar aqui sim. O compilador ele é tão assim específico nos erros que dá pra você programar no GDG de boa. Aqui, ó, múltiplos missing formatting space field. Acho que ele tá falando que tá faltando um para os outros 3 campos. Então vamos colocar aqui user, e-mail, active,
Vou colocar o ID primeiro aqui, ó. ID. Ó, ele conseguiu, tá tudo ok, e o print ele não foi usado. É que ele tá falando esse warn dead code que é um by default. Não saquei qual que é esse rolê não. Enfim, então aqui vamos usar o nosso novo o new print ln, new print ln, onde a gente passa aqui, ó, user 1 ponto username user 1 ponto e-mail user 1 ponto é isso mesmo? Active user 1 ponto id. Aí aqui a gente vai fazer um user 2 user 2 vamos ver se... Caraca! Pelo menos a checagem deu ok. Então vamos rodar o nosso programa. Ah, moleque, olha só. Eu só quero fazer uma quebra de linha. Eu vou rodar um... Ah, esqueci do sinal do macro. Ok. Pronto, é só para ele dar uma quebra de linha para ficar mais bonitinho. Então, o ID ele não mostrou porque eu não coloquei na ordem certa. Ctrl X. Tem que pôr aqui. Acho que agora vai ficar... Olha lá, ID1, mas aqui tá errado. Porque o ID... Enfim, não vou mudar ID, não tô nem aí. Mas esse aqui... Será que não dá pra meter um contra-barra N aqui? E tirar esse? Aí vai dar o mesmo efeito. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar... Eu vou mandar um print ali logo aqui no começo, só para ele afastar ali. Só para ele afastar. Aí deixa eu tirar essa quebra de linha. Pronto, perfeito. Eu só queria dar esse pulo aqui. É que aqui, cara, ele não tá... Eu não sei como é que vai pra aumentar esse bagulho aqui. Queria aumentar o terminal porque eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Será que se eu aumentar aqui, ele aumenta ali? Não aumenta nada. Enfim. Tá. Então, ok. Então, a gente tem um novo print ln, a gente tem uma função construtora. E aqui, a gente não fez o... O que a gente não fez? Tá funcionando. Aqui, então, ele tá falando do e-mail... do bagulho do init lá. Então vamos tirar esses dois campos aqui, que tecnicamente eles são o mesmo nome dos campos. Então vamos rodar. Rodou, ok, normal, balinha, ok. Então a gente tem essa vantagem. Beleza. Usando a sintaxe de atualização de struct, podemos obter o mesmo efeito com menos código. Conforme mostrado na listagem de 5.7, a sintaxe
especifica que os campos restantes não definidos explicitamente devem ter o mesmo valor que os campos na instância especificada. Esse aqui? Não entendi. Olha só. Aqui, ó, ele está criando um usuário 2. Ele está usando os campos do usuário 1. Então, tecnicamente, a gente pode fazer isso. Pelo jeito, não tem nível de acesso. Então, a gente consegue pegar os dados direto de outro... No caso que ele só mudou o e-mail. Será que a gente poderia fazer... por exemplo... Aqui... Vou fazer um usuário 3. Vou fazer um usuário 3 aqui. Oh, carambola. User 3. E aqui no ID, esse usuário vai ser o Jonas. Aqui ele vai ser user 2.id mais 2. Aí aqui a gente... Três. Deu erro. Cara, funcionou. Funcionou. Então, aqui no caso, é o que eu tô falando, a gente deveria ter como uma variável contadora, enfim, isso aí seria mais complexo do que a ideia atual aqui. Então, teria que ser isso daqui. E no caso do ID, vamos pôr ID aqui também, pô. ID... Aí a gente pega aqui um ID. Porque aí aqui no 2 eu quero testar isso aqui. Funcionou, dá para fazer uma expressão como dá para enviar uma expressão como parâmetro. Beleza. Estamos chegando no meio já. Então, tá, aqui ele está falando que esses 2 pontos, ele especifica que os campos restantes não definidos explicitamente devem ter o mesmo valor que os campos na instância específica. Cara do... Então, por exemplo, se eu quiser criar um user, um copy, ó. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Let user 1 clone. Aí eu faço ele receber um user e eu faço 2 pontos user 1. E aí na verdade não tinha que ser esse daqui, né? User underline clone. Então aqui nesse caso ele tem que retornar exatamente igual ao user 1. Opa, deu erro.
Ponto e vírgula onde, meu amigo? Aqui. Canal de compile structs. User 1,5, value used here after move. Ele foi usado antes de ser movido. Foi aqui, ó. Mas não foi isso que ele falou pra fazer, meu irmão? Valor movido. Active false. Ele tá reclamando desse user 1,5. User clone. O valor foi movido. O valor usado aqui é after move, que é o user 1,5. Onde? New println. Então o valor não existe. É isso que você tá falando? Não entendi. Não entendi. Não entendi. Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. É, porque ele falou que se a gente usa o 2 pontos e a instância, ele vai copiar tudo da instância. Então, tecnicamente, por que eu tive que passar o... Struct definir um e-mail. O código na listagem 5.7 também cria uma instância de user em user 2, que tem um valor diferente para o e-mail, mas os mesmos valores para o campo username, active, deve por último para especificar que quaisquer campos restantes devem obter os valores dos campos correspondentes em, mas podemos optar por especificar os valores para quando os campos quiserem. Tá. Então ele está dizendo que daqui para frente é isso. Então, mas eu coloquei o primeiro campo ali. Não fez muito sentido isso não. Deixa eu rodar de novo. Ele tá falando do e-mail, mas eu não saquei qual que é o do e-mail, não. Porque aquele também deu erro no e-mail. Curioso. Cara, tá um calor maldito aqui. Agora é o username. Não estou compreendendo. Porque assim, ele falou que foi movido. Então eu vou tentar pegar o 3 aqui só pra... Porque o 3 ele não usou pra nada. Cara, não sei que diabo é isso. Ele tá falando aqui que o valor usado aqui antes de mover. Nota, mover foi ocasionado porque o e-mail é do tipo string. Não foi implementado cópia, mas cara... O que seria que é?
Deixa eu rodar isso daqui. A variável ela foi usada. Será que é por causa da referência? Mas não faz sentido. Não, não pode ser isso. Ah, não entendi não. Isso aqui já ficou uma pulga atrás da minha orelha, porque... Porque assim, aqui... Vamos diminuir um pouco isso daqui, então. Vamos deixar só o 1. Porque o 1 foi a implementação, certo? Eu quero fazer o seguinte aqui, ó. Print ln. Eu quero jogar aqui o user1. Quero saber como que ele vai mostrar. Aí deu erro de novo. Ai, cara, eu tô... O sono começa a bater. Meu cérebro já não funciona mais. Tá funcionando, tá? Ok. Tá aqui, tecnicamente, user 2, user... Aqui ele passou o e-mail, né? O e-mail é from some@email.com. Aqui é vírgula. Então aqui ele colocou user 1. Então aqui ele tem que rolar. Isso aqui ele não quer funcionar. Ele tá falando que esse valor foi movido, mas onde que esse diabo foi movido? Cara, olha que bagulho sinistro. Agora ele compilou. Deixa eu rodar um clear. Ó, ele deu... Eu vou tirar isso daqui. Essa função... Ele compilou, mas ele encheu o saco aqui. Ó. Que não foi usado. Cara, que bagulho bizarro. E se eu botar... Tá.
Voltou o print. Cara, ele... esses bagulho Rust é chatão. Porra, cara, que isso? Ele tava dando... Mano... Ai, o sono também tá batendo. Isso aí eu também já foi explicado e eu já tô assim esquecendo. Também faz uma semana que eu não uso. Então assim, tem que criar o objeto, tem que printar ele, usar ele em outra operação. Mas olha só, se a gente quiser copiar os campos, aqui no caso a gente usa o dois pontos, mas tecnicamente não seria mais fácil fazer isso daqui user 1? Neste caso, sim. Neste caso, sim. O que ele tá reclamando aqui, meu Jesus? Ah, é da função. Nesse caso, sim. Tá. Meu, tá muito quente. Ok. Então tá. Então isso aqui a gente já resolveu. O erro era meu mesmo. Tá. Observe que a sintaxe de atualização struct usa o igual como uma atribuição. Isso ocorre porque ele move os dados, assim como vimos na seção maneiras de interação entre variáveis e dados. Neste exemplo, não podemos mais usar o user 1 após a criação do user 2, porque string username campo 1 foi movido para user... Bom, eu travando nisso. Se tivéssemos dado user 2 novos strings, os valores de ambos e-mail, portanto, usássemos apenas os valores ative, então ainda seria válida para a criação. Após os tipos de dados, os tipos são tipos que implementam as características, portanto, os comportamentos discutidos na seção dados somente pilha. Se aplicar singin, count, user 1, user 2, ative, copy. Então aqui ele está falando que é o seguinte, que a gente não está trabalhando com referência. A gente está falando com aqui não, aqui ó. Nesse caso a gente não está trabalhando com referência, e sim os dados direto. Então quando a gente coloca o println aqui, a gente usa, faz as operações que tem aqui com esses dados, depois move eles para cá. Mas quando isso daqui, cadê? Isso daqui estava aqui embaixo, ele não conseguiu rodar, ele estava dando erro porque os dados que ele estava procurando dentro de user 1 foram movidos para user 2. Então basicamente ele foi por isso que ele estava dando erro. Aqui nesse caso a gente passa os dados do user 1 para o println, para a macro println. Aí depois aqui, como a gente move os dados para user 2, então a gente pode chamar o user 2 e ele não dá erro. Porque se fosse referência, talvez... Eu só achei estranho porque eles são... Bom, curioso. Curioso. Rust também suporta structs que parecem com tuplas, chamadas de tuple struct. A estrutura de tuplas tem o significado de adicionar, tem o significado adicionado que o nome da estrutura fornece. Mas não tem os nomes associados aos seus campos. Em vez disso, ele apenas tem os tipos dos campos. As estruturas de tuplas são úteis quando você deseja dar um nome à tupla inteira e torná-la um tipo diferente de outras tuplas. E quando nomear cada campo com uma estrutura regular, seria verboso ou redundante. Para definir uma estrutura de tupla, comece com a palavra-chave struct e o nome da estrutura seguido pelo tipo da tupla. Por exemplo, aqui definimos e usamos duas estruturas de tupla chamado color e point.
Curioso isso daqui. Isso aqui é curioso porque a gente o fato da gente estar usando o struct é como se a gente estivesse criando um tipo de dado que é uma tupla. Cara, confuso isso daqui, porque aqui na struct normal, aqui a gente está criando uma estrutura de dados onde cada campo é nomeado e tipado. Então a gente consegue se referir diretamente ao tipo ao dado que a gente quer, ao atributo que a gente quer. Uma struct tupla, ou aqui, ó. Aqui no caso, uma struct tupla, a gente especifica só os tipos de dados com que ela vai ter, né? Então, se a gente quer trabalhar diretamente com os dados, sem se preocupar com o nome, no caso aqui, se a gente fosse criar uma estrutura de cor seguindo o padrão RGB, ou um ponto, né? No caso de coordenada, é interessante. É interessante. Talvez isso daqui seja... Deve ter alguma utilidade muito boa para isso. Que agora não tá vindo nada na minha cabeça porque eu também tô com sono, mas é interessante. Observe que os valores Black e Origin são tipos diferentes, porque são instâncias de estruturas de tuplas diferentes. Cada struct que você define é seu próprio tipo, mesmo que os campos dentro da struct possam ter os mesmos tipos. Por exemplo, uma função que recebe um parâmetro do tipo color não pode receber a point como argumento, mesmo que ambos os tipos sejam compostos de 3 inteiros de 32 bits. Caso contrário, instâncias de estrutura de tuplas são semelhantes às tuplas, pois você pode desestruturá-las em suas partes individuais e pode usar um ponto seguido pelo índice para acessar um valor dual. É interessante. Interessante. Então dá para desestruturar e dá para trabalhar com coordenada de valor, tipo qual é o valor que você quer dentro da tupla. Estruturas semelhantes a unidades de quaisquer campos, sem quaisquer campos. Vamos lá. Você também pode definir estruturas que não possuem campos. Eles são chamados de estruturas do tipo unidade. Eu li algo mais ou menos isso. Porque se comportam de maneira semelhante a isso daqui, ó. O tipo de unidade que mencionamos na seção tipo tupla, estruturas de tipo unidade podem ser úteis quando você precisa implementar uma característica em algum tipo, mas não possui dados que deseja armazenar no próprio tipo. Discutiremos a característica no capítulo 10. Aqui está um exemplo de característica de instâncias de uma estrutura de unidade chamada always equal. Let subject always equal. Struct always equal. É vazia, não tem nada. Então, basicamente, a gente só está definindo que existe um tipo always equal. Para definir always equal, usamos a palavra struct e o nome que queremos. Depois do ponto e vírgula, não há necessidade de colchetes ou parênteses. Então, podemos obter uma instância de always equals no subject, variável de maneira semelhante, usando o nome que definimos, sem chaves ou parênteses. Imagine que mais tarde implementaremos o comportamento para este tipo de modo que cada instância de always equal seja sempre igual a cada instância de qualquer outro tipo, talvez para ter um resultado conhecido para fins de teste. Não precisaríamos de nenhum dado para implementar esse comportamento. Você vê no capítulo 10 como definir características implementadas a qualquer tipo, incluindo estruturas de... Tá.
eu não saquei direito a real finalidade disso daqui. Mas aqui ele está falando que se a gente usa isso daqui, então, por exemplo, é como se a gente estivesse declarando algo que depois vamos implementar. E tudo aquilo que recebe uma instância dessa struct serão iguais. Todos os itens, como por exemplo, se tiver subject 1, 2, 3, 4, todos receberem uma instância, né, uma cópia de always equal, todos vão ser iguais. E depois podemos implementar isso daqui. Pelo que eu estou entendendo é isso. Né? É como que isso aqui seguisse a lógica de protótipo de função do C, ou, por exemplo, os métodos presentes numa interface em Java, que depois você implementa. Está acabando já. Propriedades de dados estruturais. Na definição de user, usamos um tipo de propriedade de string em vez do str, tipo de fatia de string. Essa é uma escolha deliberada porque queremos que cada instância dessa struct possua todos os seus dados e que estes dados sejam válidos enquanto todo struct for válido. Também é possível que structs armazenem referências a dados pertencentes a outras coisas, mas isso requer o uso de lifetimes em um recurso Rust que veremos no capítulo 10. Os lifetimes garantem que os dados referenciados por uma struct sejam válidos por desde que a estrutura seja. Digamos que você tente armazenar uma referência em uma estrutura sem especificar tempo de vida, como o seguinte, isso não vai funcionar. Então vamos ver isso aqui, struct user, bool, str, tá. Aqui é um function main, a gente criou aqui uma instância, o compilador vai reclamar. Aqui no capítulo 10 discutiremos como corrigir esses erros para que você possa armazenar referências em structs. Mas por enquanto corrigiremos os erros como estes usando os tipos próprios como strings em vez de referências. Tá. Então a gente viu aqui a primeira parte aqui sobre struct. Ficou muita coisa assim aberto para mim que eu não saquei ainda. Tem coisas que eu achei isso daqui eu achei interessante. Na verdade, tudo aqui eu achei interessante. Porque uma vez que temos uma linguagem funcional, que não temos uma implementação concreta de classe, mas temos struct, então a forma de programar é diferente de, por exemplo, programar em Java e C++. Porque assim, se a gente for falar de computação de dados, computar valores, faz sentido usar struct, porque struct é uma estrutura. Então, assim como a gente definiu aqui em cima, cadê? Assim como a gente definiu uma estrutura com um nome, com atributos nomeados e tipados, isso aqui é um molde que estrutura um tipo de dado. Quando a gente fala o tipo user aqui, na verdade a gente não está dizendo que é um tipo simples, e sim um tipo composto, porque é diferente de, por exemplo, isso daqui, ó, active recebe true. Diferente de active que recebe true, user ele recebe 4 valores. Então é um tipo de dado composto, correto? Então, por exemplo, para trabalhar com tipo de dados composto, nós precisamos de certos tipos de manobras que a própria linguagem nos fornece para que a gente possa, de fato, usufruir dessa questão de estrutura. Porque, assim, se a gente tivesse uma classe, a gente pode especificar dentro da classe um método construtor, que esse método construtor vai receber os argumentos, e esses argumentos vão servir para, por exemplo, tipar os atributos já declarados que eles não forem inicializados. A gente pode usar o método construtor como, por exemplo, para criar instâncias de outras classes. Enfim, dá para fazer várias coisas. Inclusive, vou dar um exemplo para vocês aqui em Java, muito legal, de como quando a gente for trabalhar com interface gráfica.
Quando a gente vai trabalhar com interface gráfica, alguns componentes eles precisam instanciar outros componentes. E quando fazem isso, eles basicamente criam uma cadeia de declarações de objetos. E essa lógica você tem que construir na hora que você está programando. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que visual fica mais simples. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu estava criando um jogo. Tela principal. Tela principal. Ó. Essa aqui é a tela principal do meu jogo. Que no caso é um campo minado. Ok? Eu posso até reproduzir aqui para mostrar para vocês. Então assim, olha só. Eu tenho uma classe. Ela é pública e ela é nomeada de tela principal. Então isso aqui é um tipo composto. Por quê? Porque ele é um tipo chamado tela principal, é um tipo de dado, só que ele é composto por vários outros tipos de dados. De mesmo nome, temos um método, público tela principal, que ele serve para construir a minha classe. Perceba que ele não recebe nenhum tipo de parâmetro, então toda vez que eu instanciar ele, igual eu estou fazendo ali, ele vai executar tudo aquilo que eu declarar dentro do construtor. Então toda vez que eu fizer isso daqui, new alguma coisa, ele vai fazer isso daqui, dentro da minha tela principal. Ele vai fazer um tabuleiro recebe new tabuleiro, ou seja, ele está criando um novo tabuleiro do tipo tabuleiro, que ele vai receber aqui, que por sua vez tem o método construtor, onde no seu método construtor ele recebe um inteiro, que é a quantidade de linhas, outro inteiro que é a quantidade de colunas, outro inteiro que é a quantidade de minas, certo? Então dentro do construtor da minha tela principal eu tenho um construtor do tabuleiro. E aqui eu tenho um método que ele adiciona uma nova instância do painel do tabuleiro, entendeu? Então aqui ele já faz aqui um tratamento aqui para ele poder mudar o look and feel da minha aplicação. Olha só, tudo isso aqui está acontecendo no método construtor. Um set title. Como essa minha classe, ela é uma classe herdeira da classe de frame, eu posso acionar os métodos direto, como por exemplo set title, que vai setar o título da minha janela, um set visible, que vai me permitir declarar se a minha aplicação vai ser visível ou não, uma localização relativa a algo ou nada, como que é o caso específico, um tamanho do meu componente, entendeu? Então, reproduzindo esse programa aqui, a gente vê que a gente vai montando vários componentes um dentro do outro, né? É basicamente isso que está acontecendo aqui, Então, tecnicamente, eu tenho uma janela, eu tenho um componente que é um container, que se a gente usar a associação de container que vem no navio, o container serve para quê? Para dentro dele ter vários itens, vários objetos. Então eu tenho um container que ele tem o tabuleiro, que o tabuleiro na construção dele aqui, aqui que ele faz, ele gera os campos, ele associa os vizinhos, ele sorteia as minas, ele já seta aqui os valores entendeu? Então ele já no método construtor ele já faz ele já vai declarando o que vai acontecer ou o que quando construir esse tipo composto, o que vai acontecer. Então, basicamente, o meu programa, eu já até perdi aqui, ele é uma sequência de coisas que vão acontecendo. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma mina, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra. Isso aqui são regras que você vai atribuindo. Aqui tem duas minas, aqui tem outra mina, aqui tem outra, aqui tem outra. Aqui tem uma, aqui não tem, aqui não tem, aqui não tem, aqui não tem, não. Aqui tem dois, pode ser que tenha aqui, pode ser que tenha aqui. Aqui tá falando que tem três, pode ser que tenha aqui, então não vou abrir. Dois, pode ser essas duas, então aqui não, Então aqui, aqui tinha uma bomba, aqui tinha uma bomba, aqui tinha uma bomba. Aqui onde eu marquei não tinha, então a bomba ficava aqui. Então perceba que quando você vai construir um software, você tem que ter
a seu dispor recursos que a linguagem tem que te fornecer para você fazer as coisas do jeito que você quer. Do contrário, você tem que ver como fazer o que você quer seguindo as limitações da linguagem, certo? Então, como a gente está falando de uma linguagem que ela usa o conceito de struct, a gente precisaria basicamente depender de funções, onde essas funções elas vão implementar as coisas que a própria struct não pode implementar. Diferentemente de uma classe, onde a gente pode construir várias coisas dentro da classe. Até agora a gente não viu se pode criar a função dentro de uma struct. Até agora a gente não viu. Até agora a gente viu que struct ela recebe um nome, recebe parâmetros nomeados e tipados. Ponto. A gente vai ver mais para frente se existe a possibilidade de criar funções aqui dentro também. Se não tiver, a gente tem que criar funções que tecnicamente a gente pode passar uma struct como argumento e dentro dessa função acessar esses atributos ou enfim, a gente precisa ver quais são as possibilidades, mas são linguagens de propósito diferente, né? Eu estou falando Java para dar uma visão diferente, num contexto sintático diferente, de uma forma de implementar as coisas diferente. Aqui a gente está falando de uma linguagem que eu acredito que ela é funcional, que exista um pseudo paradigma orientado a objeto. Tá? Então a gente viu uma lógica aqui por dentro aqui da struct, a gente viu que aqui a gente consegue criar uma struct mais puxada para uma tupla, onde a gente tecnicamente usaria para estruturar os dados de um único tipo. Talvez não, talvez aqui a gente possa passar tipos diferentes, mas por exemplo, eu consigo imaginar uma aplicação para isso, onde eu não sei se dá, né? Mas eu imagino assim, uma função que ela receba como argumento esse tipo struct, como parâmetro na verdade, e dentro da função a gente consiga acessar cada um desses campos e poder fazer alguma coisa. Ou, por exemplo, aqui, black recebe color 0000. Então, assim, como a gente está muito no começo, me deixa muitas dúvidas, porque assim, a gente já viu muita coisa de Rust, a gente tem mais de 10 horas de conteúdo gravado. A gente está no capítulo 5, apesar de que ainda tem 15 capítulos, né? Ó, a gente ainda tem 16 capítulos. Não sei, cara, não sei. Não sei o que pensar a respeito de struct. Não sei, vamos ver o que a documentação tem a nos oferecer ainda. Hoje a gente usou aqui um editor bacana. Eu gostei de usar aqui esse editor, claro que tem melhores, né? Mas eu acredito que dá pra usar sim, porque o próprio compilador aqui ele é muito bom, cara. Ele é muito informativo. Ele é muito... Cara, esse compilador aqui, esse cargo aqui, ele é incrível, ele é incrível. Enfim, então é isso, a gente viu mais um pouquinho aqui de Rust, a gente aprendeu um pouco sobre structs e a gente vai continuar aprendendo struct nas próximas aulas. Então vou tentar fazer essa cadência de um vídeo por semana e a gente vê como é que isso vai, beleza? Muito obrigado por todo mundo que está acompanhando, que está entrando no canal aí por conta das séries. Não deixa de se inscrever, não deixa de assistir às aulas todas, apesar de que às vezes eu fico, parece que eu tô rodopiando. É como eu falei, não tem roteiro, não tem nada. É eu, com o que eu tenho de conhecimento, com o que a gente está vendo no momento. Se eu não entendi, eu tento, faço o teste, a gente está testando. Então, basicamente, se eu não estivesse aqui falando para vocês, eu estaria pensando comigo mesmo. Então, é basicamente assim que eu estudo. É eu lendo, tentando, praticando, pondo em prática, e eu não estou vendo nada de Rust a não ser esta documentação. Então pode ser que existam muitos documentos que poderiam esclarecer algumas dúvidas que eu tenho, já tenho várias. Mas a gente vai ver todo esse livro e eu tenho até aqui, eu não sei se está aqui. Não sei se está aqui. Não está aqui. Tá no meu Chromebook. Até gravei aqui a documentação para a gente usar o GTK no Rust. Então, eu acredito que dá para fazer muita coisa incrível com essa linguagem.
Eu estou muito acostumado com orientação a objeto. Não sou muito fã desse tipo de estrutura de linguagem. Tipo, eu não, se eu tiver que construir um software, eu não vou querer construir com isso. Vou querer construir com uma linguagem tipo um Java, por exemplo. Mas o compilador ele é tão bom, cara. Ele é tão prático, tão informativo, tão explícito quanto aos erros que eu estou gostando muito. O que, até agora, o que eu estou percebendo é que é uma linguagem muito assim, sabe? Cara, você tem que fazer desse jeito e acabou. Né? Para quem gosta de construir as coisas de jeitos, de modos diferentes, com certeza não vai gostar de Rust. Mas, por exemplo, é uma linguagem que se você for estudando, praticando, pegando as manhas, você com certeza vai se tornar um programador muito mais assim, como que eu posso dizer? Acredito que você vai construir um software com qualidade muito melhor, porque você vai estar seguindo o que o compilador te recomenda fazer, que ele tem como forma correta. Então, se você programa do jeito que o compilador pede para você programar, a chance de você diminuir muito os seus problemas em tempo de execução são bem maiores, porque você está resolvendo a maior parte deles em tempo de compilação. E muitos problemas em tempo de execução não são, tipo assim, você não pega em tempo de compilação. Mas se você não comete erros de compilação, a chance de você ter um erro em tempo de execução é muito menor. E se existir é por conta de erro de lógica. E como o Rust é uma linguagem que ela te obriga a escrever as coisas de um jeito específico, vamos colocar dessa forma, eu acredito que também é pensado para te poupar de problemas em tempo de execução. Então eu acredito que é uma linguagem assim que ela é tipo uma bicicleta com rodinha para quem é programador, sabe? Ela vai te, vai fazendo assim, assim, assado. Enfim, eu tô gostando muito da linguagem. Eu não sei se depois de terminar essa série eu vou querer programar com ela. Pode ser que eu programe por conta do canal, qualquer coisa do tipo assim. Mas é isso aí, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, um beijo no coração e